I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there still be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e todo o meu grupo sobreviveu à minha run do Baldur's Gate. Sei. Quem falar o contrário é mentira da oposição. E junto comigo aqui na mesa se junta o alquimista da edição, Eric. Salve pessoal, feliz ano novo pra todos, pra todo mundo que tava com saudade de mim e pra quem não tava também. Pra quem não acreditava, é possível ir pro Rio de Janeiro, sobreviver e voltar. E depois dessa viagem, dessa volta miraculosa do nosso alquimista, se junta à mesa o Paladino Lucas. Esse ano eu não tomei banho ainda. Eu não sei nem o que falar depois disso. Cola na mesa aí, Paulo, enquanto eu penso um pouco sobre essa afirmação do Lucas. O dia 11 o cara não tomou banho ainda. Dia 11 da gravação. Minha frase. Ah, porque ele tá morando na Europa, né, cara? Exatamente. É verdade. Começa a pegar pra gente. O cara já pegou um pouco do humor inglês sem graça, pegou a mania de não tomar banho, tá se adaptando bem à cultura local, né, O Lucas? próximo passo é parar de escovar os dentes e começar a fumar. Meu Deus. Mas enquanto o Lucas não traz esses péssimos hábitos aqui pra taverna, a gente se reuniu hoje pra falar um pouquinho sobre o que a gente jogou nas nossas férias. O que a gente andou aprontando aí nesse período que a gente ficou mais de boa e tal. Então, se você quiser saber quais joguinhos a gente andou jogando no mês de dezembro, especialmente nas nossas férias, cola na mesa aí com a gente e vambora. Bom, galera, começando aqui o nosso programinha, a gente se reuniu aqui na taverna pra falar um pouco sobre o que a gente jogou. E não vou enrolar muito não, sem muitas delongas, vamos começar por aquele que ficou um bom tempo sem gravar com a gente. Eric, além de sobreviver ao Rio de Janeiro, o que você aprontou no quesito videogame aí durante suas férias? Então, nessas férias eu joguei bastante coisa, né? Mais precisamente depois que eu voltei de viagem. Mas eu quero trazer aqui pro programa 2 jogos. Bem curiosos porque, entre muitas aspas, eles são parecidos, só que a reação que eu tive sobre cada um deles é totalmente diferente. Onde eu esperava bastante coisa e saí odiando, e o outro eu esperava relativamente pouco e ele acabou se tornando um dos meus xodóis, assim, dos últimos jogos que eu joguei. E eu quero saber de vocês aí por onde vocês querem que eu comece. Comece pelo ódio aqui pra começar a destilar e terminar bem, ou começar bem e terminar dando hate? Ódio. Então vamos lá, começando pelo jogo que, cara, eu vou explicando as mecânicas dele, parece que esse jogo tinha sido feito pra mim, mas por conta de um diálogo e personagens extremamente fracos, acabou me perdendo de uma forma que eu dropei com gosto esse jogo. Não foi nem aquele drop que a gente só esquece do jogo, eu dropei falando, não, me recuso a continuar jogando. Jogo esse que é Marvel's Midnight Suns. Já ouviram falar? Hein? Mais herói. Oh shit, here we go again. Então, não exatamente, Uhul. cara. Pra vocês que me acompanham, vocês sabem que ultimamente jogos heróis, mais precisamente jogos que tem a Marvel, chamam bastante minha atenção e geralmente são jogos que eu gosto, né? E esse jogo é curioso porque ele é um RPG tático, deck builder, acho que dá pra chamar ele assim, porque ele é um jogo feito ali pela galera da Firaxis, né, que são os mesmos desenvolvedores de XCOM 2, publicado ali pela 2K, que também é a mesma publisher. E ele traz algumas mecânicas ali do XCOM, da parte tática, só que ele tem esse twist de que todos os ataques dos personagens, eles vêm através de cartas que cada personagem tem, né? O personagem tem um deckzinho próprio, e aí você tem a chance de puxar as cartas X ou Y, bom, mecânica de deck builder, né? O que pra mim era extremamente interessante. É muito interessante, é muito bacana. Na parte de mecânica de gameplay desse jogo, eu curti bastante até, porque essa questão do deck builder
me chama a atenção até em jogos não táticos, né? E pra mim é o primeiro jogo que eu vejo fazendo isso, que é juntar a parte tática ali mais puxada pro XCOM com essa parte randômica do deck builder, né? Algum de vocês já jogou esse jogo ou já ouviu falar? Eu joguei um pouco dele, sim. Ouvi falar já. Ok. E então, como eu tava dizendo ali, a gameplay dele é relativamente legal até. Apesar de ser feito ali pela galera do XCOM, tem algumas diferenças, assim, relativamente grandes. Porque se você for jogar ele esperando que é um XCOM da Marvel, você vai se frustrar. Eu já não fui com essa expectativa, porque eu já sabia que era um pouco diferente. Só que o que me frustrou nele foi mais da história, né? Mas eu vou contar primeiro a parte boa pra depois detonar esse jogo. A gameplay dele, diferente do XCOM, como são heróis e não humanos de armadura só, você não precisa ficar procurando cover com o teu personagem o tempo todo, né? Porque no XCOM, você já deve saber, que se você para o teu personagem em campo aberto assim, sem ele estar com uma muretinha pra se defender, ele vai levar um crítico e vai morrer com um tiro na boca, né? Como nesse caso aí são os heróis, são tipo o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, o Hulk, o Homem-Aranha, eles não precisam ficar procurando parede pra se esconder depois que eles dão um soco ou soltam um poderzinho, né? Então, essa diferença tática ela é relativamente grande em relação ao XCOM, o que faz o combate ser até interessante, porque a parada dele é colocar muitos inimigos pra você lutar ao mesmo tempo e você, no seu turno, tentar detonar o máximo de inimigos possível no menor número de ataques. Como que tu faz isso? Tem muitos ataques que você empurra um inimigo pra alguma direção, que você escolhe, e você consegue, tipo assim, empurrar o inimigo pra outro, um bate no outro, matou, acabou. O combate, a maior parte do combate gira em torno disso, né? E nas cartas especiais, que são diferentes dependendo do personagem que você tá usando, né? O Homem de Ferro tem os ataques dele de laser, Homem-Aranha solta teia, o teu personagem ele é meio que um bruxo espadachim, então ele tem uma parada assim também. E a parte do gameplay é legal, cara, é legal. Tu, quando jogou, Paquito, o que tu chegou a achar da gameplay desse jogo? Eu achei bem divertida, variada também, porque tem um roster de personagens da Marvel muito amplo. Você tem o Blade, você tem o Deadpool, você tem o Homem de Ferro, Capitão América. Então você tem uma variedade de estilo de gameplay muito grande, muito legal. Só que eu achei o jogo um tanto quanto fácil e repetitivo. E o que mais me incomodou nele, na real, foi você ter, sei lá, você criar um personagem. Porque nesse jogo você não controla, o protagonista do jogo não é um dos heróis da Marvel, é um protagonista que você cria, um self-insert. Sim. E você interage com os heróis. Mas por que isso seria um problema? Porque eu não jogo o jogo da Marvel pra ter uma representação minha ali. Eu quero ver os super-heróis interagindo entre si. E eu, na minha opinião, obviamente, como fã do material, eu acho que o jogo e a história... O Eric vai falar mais da história depois, mas eu acho que o jogo e a história, num geral, perdem por causa disso. Eu quero ver como que seria a interação do, sei lá, do Demolidor com o Doutor Estranho, do Homem de Ferro com o Blade, do Pantera Negra com a Magic. Entendeu? Eu não quero ver a interação de um cara, um self-insert meu com esses heróis, né? Cara, não seria um problema tão grande, eu consigo ver esse problema sim, que pra mim também era mais eras por eras, né, tipo, se fosse um personagem que existe ou esse personagem vazio dava no mesmo, pra mim não é um problema e ao mesmo tempo não me atrai, só que esse personagem nosso é um saco, cara, é que aquilo, ele não é uma representação de você. Ele é um personagem novo que você cria a aparência dele, mas ele tem uma personalidade dele ali bem, como eu posso dizer, bem parecida com uma porta, eu diria, porque não muda muito. Talvez até porque, como ele queria fazer aquele personagem mais self-insert, como tu falou, eles não podiam dar tanta personalidade pra ele, né, pra você imaginar, talvez, o diálogo. Só que o diálogo acontece mesmo assim. E, cara, não é legal, porque... Tá, vou explicar mais desse personagem antes de começar a detonar ele. Na história dele, né, você já começa ali com um tutorialzinho com o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e a Wanda, indo até o seu personagem, que está aparentemente morto, né, como todo personagem da Marvel que morre, morto pero no mútil. E eles vão ali onde você tá pra te reviver, porque a mãe do seu personagem é a Lilith, que é meio que a senhora de todos os demônios, né, nesse universo ali do jogo, e ela tá descendo os aralhos em todo mundo, e você é o escolhido, o único que consegue destruir ela. Tem basicamente toda uma organização de pessoas ali, que são esses Midnight Suns,
que giram em torno de lidar com essas coisas místicas do mundo, né? E meio que você seria a peça-chave para eles conseguirem acabar com toda essa loucura que tá acontecendo. Que por si só não é uma premissa ruim. Só que o teu personagem renasce e meio que é isso. Ele é o escolhido, só que ele não tem muita opinião sobre as coisas. Ele só fala, não, quero derrotar minha mãe, e é isso, e acabou. E isso não seria um problema em um jogo muito linear, só que um dos problemas desse jogo é que ele tenta muito incentivar essa interação entre personagens, só que ele nunca vai muito a lugar nenhum, sabe? Porque, além de ter essa parte tática, né, do combate e tudo mais, que é a parte mais legal do jogo, ele também tem uma parte de life sim, né? Parecido até com outro jogo que eu vou falar aqui. Mas ele é, digamos que, depois que você termina ali a missão, tem a historinha, e depois da historinha você tá num hubzinho que é tipo uma dimensão de bolso, onde é meio que uma base ali dessa galera, né? Onde você consegue trocar um papo, na moral, com todo mundo, e conhecer melhor, né? Interagir os personagens entre si, pra ver justamente isso que o Paquito falou. Pô, o que será que o Blade reagiria com o Homem de Ferro? Pô, o que sei lá, a Magic acharia do Doutor Estranho, coisa do tipo, né? Que tem ali nos universos de quadrinho, eu imagino. Isso é uma coisa muito comum nos quadrinhos, né? Tipo, uma das melhores histórias que eu li, por exemplo, é o Hulk lutando contra o Coisa. Sabe? Tipo, isso é bem, bem comum mesmo, essas interações aleatórias aí. Sim, tem um potencial ali. É um potencial legal até, porque que é um ponto chamativo do jogo. Só que o jogo, ele acaba... Ele parece que é um jogo que ele tem medo. Eu não sei se é por conta da própria Marvel, da IP, que bloquearam criativamente os caras, ou só os caras não quiseram evoluir muito. Mas o que eu quero dizer ele é um jogo que ele tenta forçar essa questão de, você tem que criar laços com esses personagens, só que ao mesmo tempo todos os personagens, eles são muito bloqueados. Parece que você tá interagindo, tipo... É muito videogame, parece que tu vê... Eu vou dar nomes aos bois, né? Vocês vai lá falar com o Blade, na moralzinha, pô, o Blade que é aquele cara lá, fortão, gigantão, pô, tu vai falar na moral com ele, pô, tu acabou de renascer do cemitério, né? Tu fala, porra, e aí, cara? Me fala mais aí de tu, quem é você? Ele fala, não sou seu amigo o suficiente pra me abrir pra você. Aí, como é que faz pra ser seu amigo? Sei lá, com o tempo a gente verá. Irmão, vai tomar no cu, cara. Mata uns vampiros aí. Cara, não, Cara, tipo, assim, muito... pelo que eu tô entendendo, eles tentaram forçar uma mecânica de relacionamento. Sim, digamos assim. Isso mesmo. Sim. E ao mesmo tempo não foram pra lugar nenhum com isso. Tá, tipo assim, é como se o Dragon Age... eles tentaram imitar o Dragon Age, só que de maneira superficial, né? Cara, eles tentaram imitar mais o Persona, na minha opinião. Ele é meio que um Persona, isso aí. Tá, saquei. E não vai pra lugar nenhum. Eu nunca joguei Persona, né, então... É aquela mecânicazinha, tem a missão, tu vai da missão, todo mundo tá descansando, eles vão conversar. Só que, cara, ok, isso em si não é o problema principal, só que os diálogos, cara, são muito, muito, muito ruins, cara. E não é coisa assim que dá pra você só esquipar e acabou. Não, eu quero evitar toda essa parte do hub aqui e só ir pra porrada. Não dá, tu tem que fazer missões nesse hub ali, falar com todo mundo, pegar item aleatório em lugar X, levar pra pessoa tal. E, cara... É uma trava gigantesca que o jogo te dá, que tá escondendo aquele combate na moral que tu acabou de ter, sabe? E são horas disso, não é tipo assim, vou ficar uns 10 minutinhos ali no hub, voltar lá pro combate. Não, tu fica horas tendo que enfrentar paredes e paredes de diálogo, e cara, é diálogo daquele nível Marvel filmes, sabe? Só que, ainda pior, eu pelo menos, com o filme da Marvel, eu consegui relevar. Com esse não dava, cara. Porra, o Homem de Ferro é insuportável. Eu nunca vi um Homem de Ferro tão chato quanto o desse jogo. Que ele não é aquele cara que quer ser o líderzão, que é o da Marvel, o dos filmes, né? Ele só é um grande pateta, e parece que quem é essa figura do líder é o Doutor Estranho nesse jogo. Que parece que, cara, o Doutor Estranho tá igual ao Homem de Ferro do filme, e o Homem de Ferro do filme tá igual, sei lá, um Homem-Aranha, só que velho, tá ligado? É muito, cara, é estranho pra caralho. E eu tentei muito continuar depois disso, acho que eu joguei umas 6 horas ali desse jogo. Só que não dava, cara. Chegou numa parte ali da história que eu precisava falar com a fantasma de uma velha lá. E aí ela tava mandando pra eu ir pra um monte de ponto aleatório nesse hub. Eu falei, cara, eu só quero ir pro combate. Por favor, me deixa ir pro combate. E não dá.
E se você não tá curtindo muito essa parte da questão do relacionamento dos personagens em si e dos diálogos, cara, o jogo vai te perder. Porque ele vai te forçar a passar por isso por muito tempo. E se isso for um porre pra você, cara, não dá. Que é o que foi pra mim, né? Criei um hype gigantesco nesse jogo pra no final eu, tipo... Cara, essa parte do diálogo me jogou fora, não dava. Foi simplesmente injogável. Eu nunca tive uma frustração tão grande assim com o diálogo de um jogo antes, cara. É doideira, cara. Mas assim, Agora eu pelo gameplay ele se segura, Eric? Ou nem o... Ou essa questão dele ser repetitivo, ele estraga a experiência também? Cara, não, a gameplay é aquilo. Eu acho que eu nem consegui ver a parte repetitiva do gameplay, porque eu falei, eu joguei umas 6 horas de jogo, né? Cara, eu devo ter jogado 2 ou 3 missões no máximo. Porque é muito tempo no hub. Então, ele não chegou a ser repetitivo pra mim, tava bacana ainda a gameplay, só que era tanto tempo de enrolação e enrolação chata que eu não conseguia aproveitar a gameplay, cara. Então, pra mim, essa parte da repetição nem chegou a virar um problema porque não teve. Tipo, ele não me apresentou o suficiente pra ficar repetitivo, sabe? Porque tava muito chato, eu saí. Aí é forçado, né? Aí é... Então, que Marvel, assim, os personagens, eles são legais por causa dos poderes, né? Não tanto pela personalidade deles, né? Sim. E esse jogo me mostrou isso. E o jogo, ele te vende como algo que os caras são legais e você tem que ser amigo deles, né? Isso, é basicamente isso. Esse jogo me mostrou essa versão da Marvel, né? Porque quando eu joguei o Marvel Champions, né? Que eu falei tanto lá do jogo de carta de herói, eu não senti isso, até bateu essa fagulha em mim do, cara, por que eu parei de gostar de coisas da Marvel se é tão bacana? Só que, porra, Marvel Champions é um jogo de carta e as cartas não conversam entre si, né? E aí agora, vendo o diálogo da Marvel, eu entendi o porquê que eu parei de gostar dessa merda. É porque é chato pra caralho mesmo, cara. E na real, eu acho que tu tá... Na real, eu acho que tu gostou do jogo de carta por conta do jogo de carta, né? Sim, foi isso. É isso, né? É a mecânica. Se esse jogo tivesse, por exemplo... como é que eu posso dizer? Se fosse divertido ali o combate, se fosse algo assim, tipo... É igual, por exemplo... Cara, eu acho que se o jogo não tivesse a parte do hub e tivesse só o combate, eu ia gostar. Eu ia gostar bastante. Isso que eu ia falar. O que tipo é chato assim, no Midnight Suns é o hub. O combate dele é muito legal. Os combos de carta que você faz, o posicionamento, variedade de heróis, tudo isso é muito maneiro. Eu nem consegui... Mas a parte do hub é muito chata. Eu nem consegui explorar muito essas mecânicas de construção de deck mesmo, porque eu devo ter desbloqueado 2 cartas novas só, porque, cara, é muita enrolação, gente. É muita enrolação mesmo, não tô exagerando. Deixa eu ver se eu entendi. E é forçado, né? Ele não é... digamos, não é opcional, né? Não é. Tu tem... Não. E não é nem só um tipo, tem ali o hub e se você só quiser pular e tipo, pular... Tu é como tu só esquipar diálogo. Só que você tem que saber o que você precisa fazer pra você ir até outra pessoa e falar com ela também. Então não é só uma historinha ali, tá ligado? Isso é foda. É tipo, por exemplo assim, eu queria usar o Dark Souls como exemplo. A história é muito boa, não é esse o ponto, mas é que assim, se você quer entender a história, você tem que ir atrás pra entender. Ele não vai te entregar de bandeja essa história. Se isso fosse uma mecânica obrigatória do jogo, eu ia ter uma opinião completamente diferente de Dark Souls, sabe? E nesse caso é isso que eles estão tentando fazer. Então tu é obrigado a saber o que aquela pessoa insuportável tá fazendo ali pra continuar, né? Sim, faz sentido porque pra mim. Tem mecânica de ponto de relacionamento mesmo no jogo, não é só implícito. Não, tem essa mecânica que você ganha, tá? Um coraçãozinho com um Blade por ter falado, sei lá, você é maneiro, sei lá. É uma parada muito idiota, tá ligado? É muito idiota. Parece que você tá literalmente... Se fosse todo mundo criança ali naquele mundo, faria mais sentido. Porque é tipo assim, você é muito bacana, quer ser meu amigo? E aí sim faz sentido isso, porra. Mas são uns veiacos de 300 anos, cara, falando desse jeito, assim, cara, não dá. Que é isso, meu filho? Calma. Bom, já que a gente já destilou o ódio aqui pra começar bem o programa, qual que é o outro jogo que você resolveu trazer aí, Eric? Então, depois de destilar todo esse ódio por esse jogo aí, que eu tava muito hypado até, e talvez esse foi um dos meus maiores erros, eu quero trazer aqui um jogo que, por outro lado, me surpreendeu muito. E é um jogo que também tem mecânicazinha de hub, também é um RPG tático, e ele é muito diferente de todos os outros jogos da franquia dele,
que é o Fire Emblem Three Houses. Esse vocês já ouviram falar, já jogaram? Eu vi o anúncio dele, fiquei interessado, porque eu confesso que eu tô, assim, começando a me interessar por jogos com quadradinho no chão. Cara, então eu vou tentar te vender esse jogo hoje, Lucas, porque Eu não esse tenho é um dinheiro jogo pra que me comprar, surpreendeu. Sem Não, não dinheiro. precisa, não precisa. Não posso. Não, mas Então, esse Fire não é de Emblem herói, Houses. Eric. Porque ele te É, interessou. pois é. Não. Os heróis, na verdade, estão ali, cara. O herói é o Byleth. Byleth é o meu herói do coração agora, eternamente. Mas enfim. Quem é que joga Ele usa teia aqui? capa, mas eles usam. Quem é que Quem joga joga o teia? quê? Quem é que joga teia aqui? Nesse jogo? É. Ah, dependendo, todo mundo, cara. Enfim. Ah, isso aí que você pode namorar com... É, vou galera. chegar lá. É a única Tá, coisa que eu sei desse enfim. jogo. Fire Emblem Three Houses, galera. Um RPG tático ali desenvolvido em 26 de julho de 2019, antes desse Marvel Midnight Suns, e talvez ele tenha sido até uma inspiração para o Marvel Midnight Suns, tá? Se não, pelo menos os dois têm uma fonte de inspiração similar. Ele é se eu não me engano, o 17º Fire Emblem lançado da franquia, né? Então, porra, tem muito jogo antes dele. Mas de todos os Fire Emblem, ele é o mais diferente. Por quê? Os outros Fire Emblems, eles são jogos mais diretos, né? Também tem só combate, a história rola ali no combate e o jogo segue. Esse jogo também tem mecânica de hub e tem uma mecânica plus, que é uma mecânica ali herdada ali do Persona, né? Que é uma mecânica que eu não gosto, que eu evito Persona por isso, e eu achei que eu não ia gostar desse jogo por isso também, que é a mecânica de calendário. Você tem data limite pra fazer as coisas. Já não vou jogar. Mas calma lá, porque eu também achei que eu não ia gostar por causa disso, mas Cara, eu sou extremamente ansioso pra coisas assim. Eu já tenho meu calendário da faculdade pra me estressar. Tu acha que eu vou ter calendário de jogo? Não, aí não rola. pra Ah, mim. mas tu não precisa, tu não precisa fazer tudo, não precisa. Tá, explicando um pouco mais desse jogo e do porquê que eu achei que eu não ia gostar dele também e acabei gostando no final das contas. Como vocês já mencionaram, ele é um jogo que também foca em sistema de relacionamento entre o seu personagem e os demais, o que eu achei que seria um pouco problemático porque o seu personagem, ele atua, né, com o papel de um professor de cavaleiros, lords e guerreiros, grandes guerreiros, né, dessa escola ali, que é uma igreja ao mesmo tempo, né. E é um pouco estranho, tipo, o relacionamento professor-aluno, ao mesmo tempo você consegue se relacionar, é estranho, mas aí todo mundo tem a mesma idade, porque é aquele grande trope do professor prodígio, novinho, e seus alunos que são quase mais velhos do que ele, né? O que não me interessava nem um pouco no começo, outros jogos com esse trope, outras histórias ainda não me interessam, mas, cara, como esse jogo fez isso maneiro, cara, como esse jogo conseguiu fazer o oposto do outro, que é fazer personagens com que eu realmente me interesso, realmente me importo com o bem-estar de cada um deles, cara. Que é aí Fire Emblem Three Houses. Como que o jogo começa, né? O jogo começa ali com seu personagem, na verdade, sendo um mercenário que estava ali só de passagem numa cidade, ajudando teu pai, que também é um grande mercenário. Quando você vê três moleques, né? 2 meninos e uma menina, sendo... ambush de caralho, sendo emboscados por vilões, por bandidos, né, no caso. E como um grande cavaleiro que seu personagem ele decide lá salvar essa molecada desses vilões, né. E só que tem muito mais história além disso, a história é até relativamente complexa, a história mitológica ali do jogo, né. Mas em resumo, essas crianças ali, essa molecada era ninguém mais, ninguém menos do que a futura imperatriz desse mundo, o futuro rei desse mundo e o futuro duque. Eles são três casas diferentes, né, como diz o nome do jogo, Fire Emblem Three Houses. Ora. E todos eles têm um emblema, inclusive seu emblema é um emblema de fogo, ora, Fire Emblem. Ora. Olha só. Só que a galera ali da igreja fica sabendo, primeiro, do retorno do seu pai, que era um membro importante ali, né, na guarda, e também que você é esse herói lendário aí que salvou essa galera ali com tanta maestria, né? O que, na mecânica, não faz muito sentido pra mim, porque eu apanhei pra caralho dos bandidos, mas enfim. Só que o que acontece? Teu herói acaba
caindo numa cilada, na verdade. Por quê? Tu chega lá na igreja, né, e a alta sacerdotisa lá fala, ó, pô, tu é foda mesmo, né, cara? Tu não quer treinar essa criançada toda aí, esse bando de nobrezinho que estão sem professor, porque o professor deles vazou? Pô, tu é muito foda, não quer aceitar? Tu fala, ok, né? Isso aqui tipo, é o caso do professor sem concurso, tá ligado? Que entra lá, acaba nem recebendo dinheiro direito. É tipo isso, que tu cai nessa cilada. É o professor substituto. Só que... É tipo isso. E no final, porra, ninguém te respeita, né? Porque, imagina, tu chega na escola lá, tu tem a mesma idade dos teus alunos, pô, o que esse cara quer aqui, tá ligado? Sabe porra nenhuma. Só que depois das primeiras missões ali, tu já mostra que você realmente é diferenciado, né, cara? Tem algo diferente de você entre outras pessoas. Porque também tem essa mecânica de o escolhido nesse jogo, né? Tá, mas isso aí é muito yada yada, a lore desse jogo é muito complexa, eu não entendi muito bem ainda nada que envolve isso dos emblemas, da deusa e tudo mais. Só que a parte bacana é que não só o combate tático é bem decente, eu diria, não é um Baldur's Gate 3 da vida de nível tático, mas ele é um Fire Emblem muito decente, eu gostei bastante do... Até porque Baldur's Gate 3 não é tático, ele é um RPG, né? Diferente. Ele é tático, Lucas. Apesar das pessoas negarem, Não de certa forma ele é tático. Eu tô vendo Mas, aqui enfim... o gameplay dele, da parte do combate, achei legal, né, que tem a visão isométrica, né, pra você setar ali o comando que tu quer, né, que as tropas façam e tal. E aí depois vem a animação, a câmera no personagem fazendo o golpe, né. Eu tô achando o jogo bem bonito, assim. Mas, sim, cara, o problema é que a anime, cara, pra mim não pra mim também fecha, não, cara. Eu achei que eu não ia gostar também por isso, cara. O problema é que esse jogo não tem desafio nenhum. Calma, cara, no começo... calma, gente, muita informação. Calma. Vamos por partes. Comenta o combate aí primeiro, depois a gente fala do desafio. Tá. Calma. Isso aí que você pontuou, ele é bem comum dos Fire Emblem, né? É um combate extremamente Fire Emblem mesmo, porque desde os primeiros lá, o primeiro que eu joguei de GBA, é assim, né? É um mapa tático, e aí quando você bota pra atacar de fato, ele aparece tipo uma ceninha, que é o teu personagem e o inimigo se atacando entre si. Que tá explicando pra quem nunca jogou Fire Emblem e não conhece como que funciona esse combate. Primeiro, o seu personagem ataca e o inimigo também tem uma reação. Então não é só você atacando e quando chegar o turno do inimigo ele te bate, não. Todo ataque tem um contra-ataque, a não ser que seja um ataque à distância ou afins, né? E aí tem, dependendo de velocidade, de várias mecânicas, pode ser que você dê 5 ataques para cada uma reação, pode ser que você tenha 2 reações, isso aí é mecânicas do jogo, né, pessoal? Mas é uma parte bem... Essa parte do combate eu acho bem bacana. E diferente aí do que o Paquito pontuou, que disse que não tem desafio, no começo eu achei ele até relativamente difícil, porque os personagens eles tinham pouca vida. E, cara, eu me importava muito com todos os alunos ali. Cara, porra, imagina, você foi colocado como responsável dessa galera. Você vai pra uma briga com eles e, sei lá, o fulaninho de tal morre. Mano, eu não vou deixar. Eu não quero que ele morra. Então, cara, eu voltei muita luta. Foi por isso que o Paquito achou fácil. Eu deixava morrer todo mundo. Foda-se, só morrer. Então, nesse começo eu tive essa dificuldade, mas com o passar do tempo, eu tô achando ele bem fácil. O teu personagem principal ali, eu nem foquei tanto em buildar ele, eu foquei mais em buildar os alunos. E ainda assim, eu tô basicamente imortal. Qualquer inimigo que ele tenta me bater, ele mata, e qualquer inimigo que ele vai bater, ele mata de primeira. Então, até esse ponto, realmente, ele é relativamente fácil. Mas eu acabo evitando muito usar esse personagem pra focar na galera secundária, né? Porque cada aluno dessa... Inclusive, você tinha até 3 classes pra você escolher, né? 3 casas, 3 classes e yada ainda, né? Eu escolhi a classe ali do Duke, né? Que é o Cloud, o nome dele, que é um arqueirinho ali da Casa Laranja, que é a causa do Veado Dourado. Tem os Leões Azuis, os Dragões Negros e o Veado Dourado. Obviamente eu escolhi o Veado Dourado, né, gente? Por quê? Por que será? Se não for pra brilhar, né? Tá. E essa turma aí do Golden Deer é uma turma que eu me conectei muito com essa galera. Porque de todas as turmas, é a que tem menos galera nobre, né? De linhagem real. Apesar de ser tudo, tipo, a maioria deles são muito ricos igual, que tipo, é de família de mercadores ricos que compraram a permissão para poder estudar naquela escola ali, né? Que é uma escola extremamente renomada. Mas ainda assim, tem muita galera que é muito simplona ali, né? E uma coisa que eu vi muita gente
fez conteúdo desse jogo, que falou, de certa forma, sobre esse jogo, diz que no começo do jogo não conseguiu se conectar com a galera, com os alunos, porque, só um mini spoiler do jogo, acontece um time skip depois de bastante tempo, eu diria, onde você fica um tempão sem ver essa galera e você vê o que eles se tornaram depois desses 5 anos, né? Então, e muita gente falou que, mas eu não tava muito conectado com essa galera até acontecer esse time skip. E comigo, cara, foi completamente o contrário. Cara, eu gosto muito de todos os alunos da classe, cara. Todos eles têm histórias, assim, que pra mim são muito bacanas. Tem personagens que tem ali uma família nobre que deserdou eles, aí eles acabaram se tornando um Zé Ninguém. Tem personagens que perderam tudo pra bandido e acabaram vendendo todos os bens pra conseguir ir lá, pra conseguir defender as pessoas que eles amam. Rafael, assim, é o personagem mais legal desse jogo pra mim, de longe, que ele é um porradeiro gigantesco, só que ele tem um coração muito bom, né? Tudo que ele quer é dar uma boa vida pra irmãzinha dele, que tá esperando ele em casa. Então, porra, eu não quero deixar esse cara morrer nunca. E entre muitos outros personagens, né? Eu não explorei muito questão de romance do jogo, até porque eu ainda não cheguei no famoso time skip aí. Então eu acho que nessa parte ainda nem tem como. Mas não é nem essa parte que me interessa. A amizade entre esses alunos e ver a história deles evoluindo, pra mim já carrega o jogo por si só. Porque, pra mim, são bons diálogos. Cada personagem tem uma personalidade muito marcante deles, né? Tipo, eu não acho nenhum, esse aqui é genérico 2, genérico 3. Pelo menos ali na minha turma, todo mundo, assim, eu consigo, assim, nomear cada um e dizer, esse aqui é tal. Tipo, o Rafael é o guerreirão meio burro que tem essa família que ele quer proteger. Aí tem a Liziteia, que é a maga, se estuda muito mais do que deveria, porque ela acaba querendo se provar por ser muito nova em relação a todos os outros. Aí tem um menino que é um artista frustrado, que ele esse eu esqueci o nome dele porque ele foda-se. Mas ele é um artista frustrado e tá ali... Por isso que ele é frustrado, que ninguém se importa com ele também, né? E ele é o personagem mais que ninguém liga pra ele, tá ligado? E entre muitos outros, tem um lá que ele é um nobre também enfraquecido, que ele busca incansavelmente alguém pra poder casar com ele, porque ele quer enriquecer o nome da família dele de novo. Então, cara, cada um tem uma história muito marcante, tem uns personagens meio filha da puta, que mesmo na filha da putagem deles, faz você acabar gostando deles. E o teu protagonista, apesar de ser aquele trope do protagonista serião, sem muita personalidade, quase que um ser divino, ou não muito quase que, mas isso seria spoiler que nem eu sei ainda. Self-insert, né? Self-insert. Eu não acho ele muito um self-insert, ele... Diferente do... Ele tem que ser Ele é tipo Chrono. Blank state, sei lá. Ele tem que estar em branco porque você tem 3 opções de casas pra se aliar e rotas pra fazer. Então ele meio que é um self-insert. O quão bem ele é utilizado, eu não sei. É um personagem padrão de JRPG, né? O Zé Ninguém, o Maria Ninguém, que é Deus no final, né? É bem isso mesmo, só que o que é parada? Os outros personagens comentam sobre isso, comentam sobre o fato do seu personagem ser tão estranho. Ele não expressa muita emoção, ao mesmo tempo que ele parece sentir muito, ele não consegue expressar isso pra fora, porque ele de fato ele não é... Eu não sei dizer, isso seria um spoiler se eu dissesse por certeza, mas eu acredito que ele não é totalmente humano mesmo. Só que ele tenta muito se conectar com essa turma, que é cheia de personalidade, e ele ali não consegue muito, porque ele é aquele cara mais caladão e é o jeito dele ao mesmo tempo que não é. É meio doideira. Só que, tipo assim, eu acho que diferente de somente um self-insert, que ninguém liga pro fato dele ser caladão, todo mundo comenta sobre isso no jogo, e isso é uma coisa, sabe? E é uma coisa que parece que o seu personagem tá querendo quebrar o tempo todo. Então, isso pra mim é o que faz o diferencial dele brilhar, diferente de outros personagens com essa mesma trope, sabe? Entendi. O que eu gosto muito do Treehouse é que eu não sei se é spoiler. Como tem várias rotas, né? O potencial vilão do jogo, vamos colocar assim. Sim, você na pode rota se que eu fui juntar. não dá, mas eu sei que tem como você virar um vilão também. Eu sei que tem essa parada. Então, eu acho esse personagem, pra não dar spoiler mesmo, eu acho ele muito bem feito. E eu gosto também que, apesar de ter muito tropo de anime nesse jogo, pelo menos nessa parte onde você tem que escolher uma casa pra se aliar, o jogo vai até o final com as consequências dessas escolhas que você faz. Sim. Tem muito JRPG, até um pouco mais antigo,
E você consegue sempre fazer aquela rota meio termo, assim, o cara é vilão, mas se redime. Aqui não. A pessoa que virou vilão por causa da sua rota, ela é o vilão até o final, é um vilão filho da puta mesmo. Eu tô ligado. Pra não dar spoiler. E a doideira, cara, porque esse jogo ele é gigantesco. Porque, como o Paquito bem pontuou aí, né? São 3 rotas de fato mesmo. Não é tipo, eu vou escolher qual que vai ser o meu símbolo e cor e é isso. Não. Se você escolheu uma casa X, você tem alunos X que são diferentes da outra casa. Os principais dessa casa têm tropes pessoais diferentes dos outros. Tanto que tem um ali que é o que se tornará o rei, né? Ele é um cara extremamente nobre ali, que acontece muita merda com ele, e você consegue ver essas coisas de fato acontecendo se você escolhe a casa dele. O cara que eu escolhi, ele é que é o do Golden Deer, né? Ele é um pouco mais malandrilson, e eu sinto, assim, que ele é um pouco filho da puta ao mesmo tempo que não é, porque ele quer muito o poder pra ele ali também, dá pra ver muito nisso, né? Talvez até por ele ser o único não tão nobre quanto os outros ali. Só que ao mesmo tempo ele não quer ser filho da puta no processo. E, cara, isso é muito bacana. E tem outros personagens ali que, como o Paquito mencionou, potencial de tu virar o vilão do jogo, tá ligado? Então, cara, eu acho muito legal. A parte do hub do jogo, eu achei que ia me incomodar muito. Não incomoda nem um pouco. O calendário não incomoda nem um pouco também. Porque, tipo assim, o calendário é meio que foda-se, né? Tipo assim, no meio da semana, tu vai ter um domingo que você pode fazer várias coisas diferentes, né? Uma, ir de fato para o hub e conversar com todo mundo na escola, ir para alguma batalha aleatória ou batalha secundária do jogo, treinar e descansar, tá ligado? Que não faz muita coisa além de aumentar a moral de todo mundo, tá ligado? Então, o calendário é meio foda-se nisso, porque é até meio doido, porque a missão principal do jogo sempre acontece no último domingo do mês. Então, eu até vi no episódio do Galinha, eu ouvi esse episódio, né? Que é até irônico, que os caras, eu vou te atacar lá, vai ser dia tal, horário tal e em lugar tal, né? Esteja já preparado pra isso. Porque o jogo te fala, final do mês vai ter batalha tal. Então, os filhos da puta já são tudo bem pontuais, eu diria, né, no jogo. E, cara, todas essas partes que eu achei que me incomodaria do jogo não me incomodam nem um pouco, porque foram bem implementadas, eu diria. E se você quiser pular essa parte de life sim dele, que é tipo, conversar com os alunos lá e ficar fazendo missão no meio da escola, é totalmente possível. Eu não sei o quanto isso afetaria a tua história em si, porque o jogo também tem sistema de relacionamento, né? Só que, tipo assim, tô sem paciência pra andar pela escola hoje. Só pular, tem um botão que tu aperta, encerrar dia e ir pra batalha. Ponto, tá ligado? Diferente do Marvel lá, que te obriga a fazer isso tudo mesmo quando tu tá sem saco pra isso, tá ligado? Então, tá aí, Fire Emblem Three Houses, pra mim, jogaço mesmo. Sinto que ainda tem muitas horas de jogo pela frente, eu devo estar na metade do jogo agora. Mas fica como recomendação pra todo mundo, né? Infelizmente, só saiu exclusivo pra Nintendo Switch. Mas aí, quem sabe, e dá pra usar no Switch Pro também, quem tem, né? Quero saber do meu amigo Paulo, o que você aprontou aí nas férias, irmão? Cara, joguei bastante coisa aí nas férias, né? No Natal eu acabei viajando, então torrei a grana ali, torrei toda a grana nessa viagem de Natal, então no Ano Novo eu fiquei mais reservado em casa, só jogando aqui, curtindo as promoções aí do fim do ano e algumas coisinhas que eu já tinha aqui na minha biblioteca. O primeiro deles, inclusive, que eu gostaria de falar, é o Pseudo Regalia. Até você, Paquito, já tinha comentado dele em algum episódio antigo nosso. Que ele é um Metroidvania num estilo assim bem retrô. Ele lembra muito esses jogos de Dreamcast, de Nintendo 64. E com esse visual bem arcaico mesmo, né? Tudo muito quadradão, bem aquelas low poly. texturas estouradaça, bem low poly. Particularmente eu não gosto desse estilo visual. É uma época assim que eu não acompanhei nos jogos, né? Então eu não tenho essa nostalgia. Eu acho feio, particularmente. Mas é um jogo muito, muito legal, porque ele além de ser um Metroidvania, né? Que é um gênero que eu tenho um apreço muito grande, ele
o foco principal dele é na movimentação, né? Então, todos os poderes que você vai desbloqueando conforme você progride ali dentro do mapa do jogo é baseado na movimentação. Então você tem ali pulo alto, você tem corrida na parede, você tem várias ferramentas que vão te ajudar a prosseguir no jogo, né? A atravessar os Ele é bem cenários. vertical, né? Ele é muito vertical e uma diferença em relação aos outros Metroidvanias que ele é não linear. Então ele é... Todo o mundo do jogo é como se fosse um castelo gigante, né? O Castelo Sansa. E você precisa pegar 4 chaves para abrir um portal lá no topo do castelo e enfrentar o último chefão. A ordem que você pega essas chaves pouco importa. Porque como o jogo é muito vertical e você tem essas formas de travessia, tem N formas, tem N maneiras, N caminhos para você atravessar os mapas. Esse jogo me lembra muito Tomb Raider. Uhum. Cara, ele me A lembra... pegada é essa mesmo. Ele me lembra Tomb Raider, sabe? Essa é a pegada sabe, mesmo. tipo, eu tô olhando aqui, eu sei que Tomb Raider são fases e tudo mais, mas eu não sei porquê, mas eu olho pra ele e eu lembro de Tomb Raider, cara. Esse 3D de PS1 aqui, cara, eu sei que tu falou que tu não gosta, mas eu tô adorando, assim, eu tô achando muito bonito esse jogo. Eu ia dizer o porquê, mas acho que é melhor não. Não, eu não pensei nisso. Eu sei o que tu tá falando. Eu não pensei nisso. É mais pela... Sim, pelo e fato pelos cenários também, dessa a maioria verticalidade se do passa jogo, em um cenário sabe? só, né? Ele é uma ruína gigante no fim Sim. das contas, então tem muito esse paralelo também. Ele é mais focado em você atravessar o cenário, como o Paulo disse, não tem tantas situações de combate. Tomb Raider, pelo menos os antigos, também não tinham. Era muito mais atravessar o cenário, caçar os tesouros, desvendar puzzle, essas coisas. Né? Ele é Isso um aí. Tomb Raider 1 remaster, assim, tá ligado? Só que com Ele é o- mecânicas diferentes. Eu diria que ele é o Tomb Raider com a movimentação É. do Super Mario 64. Porque você pega o justo. Super Mario, ele é bem móvel, né? Ele tem várias opções para você navegar. A Lara, por exemplo, ela é um ser humano normal, né? Ela pula, se pendura e tal, mas dentro dos limites humanos, né? O Mario já Cara, tem e esse... jogo furry, louco. cara. A gente tá falando de jogo furry. Ah, sim, pro ouvinte aí que não conhece Pseudo Regalia, né? Ele foi criado num hackathon, né? Desses concursos, né? De pessoas que desenvolvem jogos ali rápido. Uma Game Jam. Uma Jam. Exato. E a personagem principal, ela é uma coelha, meio cabra, antropomórfica. É uma furry. É uma É uma furry. furry, Não, tá, vamos lá, gente. Eu acho que o termo é usado pra outras coisas, pra questão erótica e tudo mais. Eu acho que não é esse o caso. Ou Apesar seja, de é ela... uma furry. Apesar de ela ter um pouco de sensualidade natural ali, mas eu acho que não é esse o foco do jogo, né? O foco do jogo não tem nada de eroguê aí, né? Por isso que o Paquito não jogou ele ainda. Como assim eu não joguei? Eu já Não, até o Paquito zerei esse jogou, jogo. cara. O Ele jogou? Paquito que Tá. falou desse Fui eu que jogo. falei desse jogo, caramba. Caramba, Paulo, que coragem Ah, que faz tu todo tem. sentido agora. Que coragem tua, Paulo. Tá, esquece que eu falei, gente. Deve ter putaria pra caramba. Tem Não, vai não lá, tem. Pior que não tem. Continua aí, Paulo, vai. Me redime o que aí. é esse Eu objeto... diria que a maior putaria é a plataforma, porque tem umas partes que, pelo amor de Deus. Ah, eu achei que era esse objeto roliço que ela segura. Ai, É tipo uma cruz, isso aí é... Tô É zoando, cristão, é cristão. É um jogo cristão, gente. Ela usa uma cruz e mata as pessoas com a luz. Mas enfim, tem um combate. Ela usa uma arma, né? Essa meio cruz, meio espada. Que tem uns raios de luz, mas o combate ele não é o foco. Né? Tanto que o jogo tem 4 tipos de inimigos. A graça dele mesmo são essas opções de travessia que ele tem. Inclusive, ele te dá tantas opções que uma das graças é você tentar quebrar o jogo. E acessar lugares que você não deveria ter acessado. Como você tem... Conforme você vai desbloqueando os poderes, né? Você pode tentar acessar lugares que você só acessaria bem mais pra frente.
né? Se você tem as habilidades necessárias, você consegue. Inclusive, muitas das habilidades, elas são opcionais, né? Eu fechei o jogo, pelo menos no menu ali que mostra os seus desbloqueáveis, ainda tinha coisa pra descobrir. Então ele é bem legal nesse sentido. Super recomendo. Teve outra coisa que eu andei jogando também, esse aqui já é um jogo indie mais recente. Mas recente nada, ele é de 2015. Eu ia falar, cara. Jogo em 2000. Na verdade, bom, pra Switch foi lançado em 2017, mas fala aí primeiro, fala aí. Tá, ele foi lançado em 2015, 2017 no Switch, que é o Axiom Verge. É um jogo criado por um cara só, o Thomas Rapp. Foi não diria que o primeiro, mas foi um dos primeiros dessa onda indie moderna, né, que temos hoje em dia. Que ele é um Metroidvania, eu diria que ele puxa muito mais pro lado Metroid do que pro lado Castlevania, e ele é extremamente competente. É um jogo que ele conta a história de um cientista, né, que ele tava fazendo um experimento, dá uma merda e ele é transportado para um outro mundo. Aí nesse mundo ele é guiado por uma voz misteriosa, encontra uma arma que é como se fosse uma arma meio biomecânica, meio alienígena, meio máquina. E essa arma ela vai ajudar ele a explorar o mundo e descobrir qual é a dessa voz que está guiando ele e qual a treta que está acontecendo nesse mundo, né? Que a voz fala sobre um tal de demônios que espalhou um vírus pelo mundo que está contaminando todo mundo e só ele, o Tracy, é a única pessoa que pode ajudar esses habitantes a resolver o problema. No meio da aventura, você... Ai, peraí que eu me perdi. Voltei. Gente, tô perdido. Gente, tô perdido. No meio da aventura, ele vai descobrindo coisas que fazem ele questionar a realidade do que ele tá vivendo. Se tudo isso é uma realidade virtual, se algo que tá realmente acontecendo na vida real, se ele tá vivo, se ele tá morto. Então é uma aventura, até por certas partes, bem filosófica, né? Então, pra quem curte um sci-fi, né, uma ficção científica, é um jogaço e vale muito a pena. Ele tem esse visualzão também meio Mega Drive, meio Super Nintendo. Então, ele é fácil de comprar, dele ele é baratinho. O visual dele lembra o The Messenger. Isso, ele lembra o The Messenger. Lembra bastante o The Messenger, inclusive, né? Aquela parte 8-bit dele, 16-bit. Sim, o mapa principalmente. Também. O mapa também. Eu diria que ele é um Metroid se a Nintendo não tivesse feito o Metroid. Eu ia falar isso mesmo. Temos Metroid em casa, Porque... só que muito bem feito. Esse jogo é muito bom. Ele é muito competente. Ele é muito bom, você tem... Paquito agora falando mal de Metroid, tá? Só pra ficar claro aí, falando que é ruim, que é uma merda. Não, o Metroid... Sendo justo com o Metroid, o único que eu joguei foi o Super Metroid. Eu nunca joguei mais nada da franquia além disso. Então, que é um jogaço. Que é um jogo muito bom. Eu não tenho o que falar mal de Super Metroid, é um jogaço. É isso aí, tanto que é o Super Metroid, que é a obra seminal aí, que é a metade do Metroidvania que a gente tanto fala hoje, né? E o Axiom Verge, ele se inspira muito no Super Metroid, pra ser bem sincero. Até a forma de travessia do mapa, a estética do minimapa, os tubos que você passa de uma sala pra outra. A estética do mapa em si, dos inimigos também. Sim, a estética do cenário. Tudo bem alienígena, parece tudo inseto. Assim, né? Tudo meio alienígena, meio biomecânico. Cheio de mesmo, estátua né? também. Ele me lembra muito mais o Meio Super Metroid do que o que eu vi do Metroid de Nintendinho, por exemplo. Vamos lá, é uma civilização que tu também precisa descobrir o que aconteceu, essas coisas assim? Tipo... Isso aí, nesse mundo aí que ele tá perdido, tem uma civilização antiga que ela foi destruída por um vírus e aí tu precisa investigar o que aconteceu. É, bem Metroid mesmo. Interessante. Aí nesse meio tempo você desperta umas memórias do que realmente aconteceu e tal, e começa meio a se questionar se o que ele tá vivendo é real ou não. Cara, quando eu vejo o jogo assim... Quando eu vejo o jogo assim, me dá uma preguiça, porque parece que é um jogo gigantesco, que eu tenho um monte de coisa pra explorar e não sei o que, e eu vou ficar perdidaço nele. Tipo, tu achou que ficou assim também, Paulo?
Cara, no começo sim, porque ele é... Você não tem guia de nada, né? A única guia que você tem é a voz te falando, vai na sala do lado e pega a arma que tá lá. Só. Depois você tá sozinho. E você precisa descobrir os caminhos tal, e ir progredindo. No começo, é tranquilo, né? Porque não são todas as salas que você consegue acessar, né? Então o caminho é meio que uma linha reta. Mas à medida que você desbloqueia os poderes, né? Você tem novas maneiras de atravessar o cenário, aí você começa a ficar perdido. Porque tal como o Metroid, né? Você precisa voltar várias vezes em salas que você já passou. Agora, com poder novo, você consegue ir para uma outra parte dessa sala que você não conseguia antes. E assim, consequentemente, né? Você tem, assim, dezenas de poderes que vão te ajudar na travessia. Então, você tem muito desse backtracking, né? De voltar em salas anteriores e pegar as coisas. Ele tem muitos segredos. Para quem curte um completionismo, é um jogo, assim, que dá um trabalho. Porque ele tem uma questão uns ladrilhos secretos que você pode quebrar no meio do cenário. Só que eles não têm diferenciação do que é quebrável e do que não é. Então você precisa tentar quebrar tudo pra descobrir o que dá e o que não dá. Eu tô vendo uma gameplay aqui, cara, que ele realmente ele tá quebrando um monte de coisa do cenário, tá indo pra um monte de lugar aqui. Ele se transforma num bicho, que o bicho também consegue quebrar um monte de coisa. Parece ser Terraria, tá ligado? Não, cara, pior que não. Nada a ver, Tô zoando. Tem nada a ver, tem nada a ver. Tô zoando, cara. Cara, olha só, ele... Cara, o é maluco. Esse bicho aí é o equivalente a Morph Ball que ele tem, né? Em vez dele virar uma bola, é tipo um dronezinho que... É um dos upgrades do jogo. Um dronezinho que você solta e pode ir em lugares muito pequenos que o Trace não passaria. Aí tem toda essa questão, né? Você tem essa movimentação em 8 eixos, né? Pra cima, pra baixo, esquerda, direita e nas diagonais. Então você consegue mirar nessas 8 direções, tal como o Metroid fez. E é isso, cara. É um jogo, assim, bem extenso. Se você seguir, assim, só eu diria, a história principal, não ir tanto atrás dos colecionáveis e das coisas extras, é um jogo de 15 a 18 horas que você levaria pra terminar. Eu tô vendo aqui, é extenso, Paulo... mas é bem tranquilo. Eu tô vendo uma gameplay aqui, um walkthrough, 4 horas e 20 o cara fez o jogo inteiro. Claro, provavelmente ele já sabe o que fazer, né? Aí mas... Pois é, mas aí ele fez em 4 horas, mas sei lá, bota aí umas 10 horas talvez. Né? Não é um jogo... Mas assim, 15 horas é um jogo muito longo também. Sim. E para além disso, o próprio jogo ele conta com um randomizador. Então se você se por algum acaso você já sabe de cabo a rabo onde está cada coisa do jogo, tem esse modo randômico que ele rearranja todos os upgrades de forma aleatória e você vai na base da sorte. Aí é foda. Ele é indie, né? Ele é indie. Ele é indie, criado por né? um cara só. Ele veio naquela primeira leva dos indies, assim, tipo, 2015 pra trás. Não querendo trazer aqui muito essa discussão, mas puta que pariu, né, cara? A gente vê... Eu tô meio putaço hoje, tá, gente? Desculpa. Mas a gente começa a ver essas produções gigantes aí, tipo... Que custaram milhões e milhões de dólares. E aí vem um maluco sozinho e faz um jogo desse, assim, tá ligado? Que dá aí, tipo... Até mais divertido do que esses jogos genéricos aí, AAAs que tem, sabe? Eu fico ainda muito... Tipo Marvel Midnight Suns. Cara. Tipo não, mas Marvel. É isso mesmo. Tipo, jogos da Sony aleatórios, sabe? É insano isso pra mim, cara. Mas é legal Não que hoje em adianta, dia... Indie é o... Pode falar. É o futuro. Não, Indie é o futuro, cara. Não tem, Indie é o futuro. É muito legal a gente ter essa variedade Galera, de jogos. indie é o presente. Boa. Primeira vez que falou alguma coisa... A primeira vez que falou alguma coisa boa no podcast. Primeira vez.
Primeira vez do ano, tá? Primeira vez do ano. Desde o ano passado que ele não fala alguma coisa boa assim, né? Foi mal. Não, falei sim, Fire Emblem Treehouse, é uma coisa boa. Meu Deus, tá bom. Paulo, você tem mais alguma coisa pra falar aí do Axiom Verge? Ou mais algum joguinho que você jogou durante as férias? Você queira mencionar? Eu acho que pra destacar são esses dois, sim. Tem alguns board games aí que andei jogando, mas acho que não vem ao caso falar deles ainda. Entendi. Então vou aproveitar que o nosso Paladino tá no ódio hoje e perguntar pra ele quais jogos que você jogou aí durante as férias, Lucas. O que você andou aprontando aí? Então, assim como o Paulo, eu também fui viajar, né? Eu viajei com a minha família, com o meu filho, né? Meu filho e minha esposa e minha cachorrinha. E nessa viagem eu levei o meu Nintendo Switch, né? E fiquei jogando um pouco de Zelda Tears of the Kingdom, porque eu não zerei esse jogo ainda. E agora... Nossa, é um ótimo RPG, cara. É um ótimo RPG, inclusive, né? Tem várias escolhas, você pode melhorar equipamento e tudo mais. Alguns dizem que ele é um Z-RPG, né? Muito boa essa piada. E minha esposa me presenteou aí com o Nintendo Switch 2 no Natal, então eu tô com um upgrade dele, né? E, cara, não tem, cara. É um jogo muito bom, cara. Eu botei, assim, uma meta pra ir até a Vila Rateno, né, pra fazer as quests que tem lá, que eu não tinha feito na primeira vez que eu comecei a jogar. E só nesse meio tempo ali eu fui fazendo shrine, liberando torre, explorando túnel, não é túnel, é poço, estábulo e mais quest secundária. Cara, é um jogo que nessa viagem de um ponto a outro tu tem milhares de coisa pra fazer e tu não enjoa, sabe? Tipo, se contar do áudio desse jogo, enfim, um jogo, assim... muito, muito bom. O único problema é que ele é muito aproveitado do primeiro, né? Então muita coisa veio do primeiro, então são basicamente dois jogos iguais aí. É estranho que ele faz o primeiro parecer um protótipo, né, cara? Ele é Cara, muito igual e ao mesmo tempo tem muita coisa nova que o primeiro não tinha, tá ligado? Eu discordo porque, eu não sei, quando tu fala protótipo, pra mim é um jogo mais cru. E eu não considero o Breath of the Wild cru. Não, cara, eu acho que o Breath of the Wild é um jogo muito completo. Muito completo. Sabe o que eu acho que rolou? Eu joguei o Tears of the Kingdom primeiro que o Breath of the Wild. E quando eu fui jogar ele, eu senti, tipo, tá faltando coisa. E o que faltavam eram as mecânicas do Tears of the Kingdom. Eu joguei ao contrário. Eu joguei primeiro o Breath of the Wild. Tu jogou certo, no caso. Cara, eu acho que sim, porque... Bom, vamos lá, é uma continuação, né? E eu acho que realmente tu mata a experiência se tu jogar o jogo que tem muito mais facilidade de qualidade de vida do que o primeiro. E aí tu vai jogar ele e tu vai falar, pô, mas aqui não dá pra fazer tal coisa, né? Um negócio que pesa muito são as armas, né? São as armas, principalmente. Eu posso adicionar uma coisa. Não sei. Não é piada, não é piada ruim, não. O Eric passou com o Zelda o que você tá passando com o Divinity. Sim, boa, Paquito. Boa. Bem pensado. É exatamente isso que tá acontecendo. Exatamente isso. E aí, assim, eu entendo que não é que o Eric tá falando que é um jogo ruim. Não é isso. Não, mas de forma alguma. É um ótimo RPG. Mas dá pra entender. Dá pra entender o porquê. Era uma ideia inicial ali, né? Mas muito bem aplicada. E, cara, tu vê o Zelda rodando em um Wii U e em um Switch 1, cara. É surreal, sabe? É surreal, cara. Eu tava numa parte que eu tava numa ilha voadora e aí apareceu um daqueles dragões que ficam voando assim pelo mapa. E eu consegui pular em cima do dragão. O dragão foi pro subterrâneo e eu tava em cima do dragão no subterrâneo. E não tem tela de load, cara. Claro que eu tô jogando no Switch 2, é um console muito mais forte do que esses outros dois, mas saber que isso tu conseguia fazer no Switch 1, cara, é surreal, sabe? É muito bom. Cara, imagina se tu estivesse jogando no Switch Pro, que dá pra colocar um modzinho que deixa o jogo em HD. Primeira coisa que eu notei assim que eu peguei o patch ali, a melhoria, né? É que, tipo, de graça tu consegue fazer melhor que a Nintendo, cara. Sim. Mas enfim, eu não queria nem falar de Zelda, foi só um comentário mesmo, rápido, breve. Eu queria falar mais era do que eu joguei e zerei antes nessa viagem, né? Eu zerei ali o meu 14º jogo. Pra quem diz que tu não zera jogo nenhum, ó, em um ano, quase mais do que um jogo por mês, ó.
Por isso que eu quero falar. 14 jogos. Foi o meu 14º jogo, tá? Claro que foi um jogo rápido, acho que levei nem 10 horas pra zerar ele. E foi o meu primeiro Final Fantasy zerado, né? Finalmente eu zerei um jogo de maneira oficial, um JRPG, JRPG japonês. Pleonasmo vem. É um JRPG. É que JRPG é jogo de RPG, né? Todo mundo sabe disso. Pode ser, É um JRPG japonês mesmo. É um Bem pensado, JRPG-J. É um jogo de RPG japonês. Assim como o CRPG é caramba, é RPG. Não, eu acho que é Chrono RPG. Ah, não, lá vem. Não, esse é o Caralho, SRPG. Eu ia falar isso agora. Caramba, um RPG. É igual quando alguém vai jogar Zelda, né? Caramba, é um RPG. Não é, o Zelda tá aí, lançou o gênero ZRPG, né? Mas, cara, eu achei muito legal. Porque eu sei que eu zerei o Chrono Trigger, mas eu fiquei com aquele gostinho de. Pô, não era assim que eu queria, sabe? É que faltava. Não era a evolução natural dele, né, cara? Se tu zera o Chrono Trigger, tu sente que no futuro alguém vai fazer um jogo muito melhor baseado nele. Cara, em que tu pode fazer um pão num vulcão. Quem é que pensou nisso, cara? Ninguém pensou nisso. E acordar um dragão com o cheiro do pão, cara. Imagina. Coisa boa. Que merda isso. Caralho, imagina. Cara, não, vocês imaginam a mesa de reunião, tá ligado? O cara assim, ó. Pô, cara, já pensou se a gente vai no vulcão e aí o cara tem que fazer um pão, cara? O gordinho cozinheiro faz um pão, cara. Aí vem o outro. Caralho, que ideia da hora, mano. E aí o cheiro acorda o vulcão, maluco. Pô, que jogo foda, cara. Essa reunião foi às 4h20, né? Pelo visto. Foi. E assim são feitos todos os jogos do Kojima. Cara, não ofende eles, cara. Porque, tipo, eu escutei aquele episódio do Paquito dando rage, e aí eu entendo ele hoje, cara. Cara, que ideia bosta. Que ideia merda, cara. Ai, mas enfim, cara. Agora eu não consigo mais jogar Sea of Stars, mas tudo bem. Ufa. Mas assim, sobre Final Fantasy, eu amei o Final Fantasy 1, cara. Eu sinceramente adorei ele. Eu tô querendo jogar ele de novo, pra vocês terem uma noção, sabe? Porque quando eu joguei... Porque quando eu comecei a querer jogar, né, Final Fantasy, lembro que lá no grupo do Galinha Viajante, eu pedi indicações de qual jogar desses 6, né? E o Samuka falou pra jogar o 6, né? E o Paquito me indicou o 4. Porque, né, segundo ele, era uma história mais curta e tudo mais. E não era isso que eu tava procurando ainda. Eu tava procurando outra coisa. E o Final Fantasy me entregou isso. Primeiro, tu pode escolher os teus personagens, tu escolhe o nome deles. Eles não têm personalidade, obviamente, né? Eles nem falam, inclusive. E tu pode moldar eles da maneira que tu quiser. Então, os magos ali, você compra o poder, né, pra eles, as magias, né? Black Magic ou White Magic. E vai moldando eles conforme você vai jogando. E eu achei isso muito bom, muito legal. Você monta a sua party com as classes que você quer. Combate é simples. História, foda-se. Vocês têm um cristal no bolso, sabe-se lá por quê. Sabe? E é vocês que vão salvar o mundo contra uma ameaça gigante, entendeu? Então, é uma história muito simples, mas tem os puzzles de mundo. Você é livre pra ir onde você quiser. E o jogo não fala, né? Tipo, você chega lá na caverna que tá aquela bruxa lá e ela fala, caramba, tô cega, sabe? Tô cega. Só o meu olho de cristal, alguém roubou o olho de cristal. E aí ela foi lá e fez o Sonic? Eu vou ficar em silêncio porque tu vai inserir alguma coisa agora aqui de efeito. Eu vou ficar em silêncio porque eu morri por dentro depois dessa piada. Que piada bosta. Desculpa. E aí você vira uma bola azul e sai correndo bem rápido pelo mapa, né? E você acaba encontrando. E aí você... E assim, o legal é que dá pra encontrar essas coisas de maneira completamente aleatória, sabe? Explorando, entendeu? E, tipo, por exemplo, na minha eu encontrei lá a mina dos anões. E aí eles, tipo... falam lá sobre a pólvora, aí tem um outro falando sobre a adamantina e tudo mais, e aí você eventualmente encontra isso mais pra frente e lembra, né?
tem a mina dos anões lá, deixa eu voltar lá pra levar o material pra eles. E, cara, é explorar. Eu achei muito legal explorar um mapa assim 2D com essa temática Final Fantasy. E aí me veio de novo o que eu já tinha falado, cara. Cara, Crystal Project é Final Fantasy Remake, sabe? É a essência desse jogo, né? Eu tenho meus probleminhas ali que eu tinha comentado, né? Que eu achei o mapa não muito intuitivo, assim. Eu acho que dava pra ser um pouco mais intuitivo. Inclusive, Paquito, você tinha comentado, né? Que o jogo tem acessibilidade. Uhum. Pelo que eu entendi, só se eu começar um game novo agora pra ter acesso a isso. Porque depois que tu começa, tu não consegue ativar mais. Sim, você customiza a sua aventura no começo dela. Você não mexe o tempo inteiro, não. Então eu acho que eu vou começar de novo. E ligar essas acessibilidades. Porque, cara, não é todo mundo que tem a capacidade de se lembrar de pontinho escondido no mapa, de onde foi, aonde agora pode ir com upgrade e tudo mais. Então eu acho que eu vou começar de novo. E eu não tô muito longe também, então eu acho que eu peguei 2 cristais só. Então eu acho que dá pra começar de novo numa boa. E é um jogo muito gostoso também. Sim. E é o que eu falei no episódio quando você comentou isso. Se isso vai ajudar você a se divertir mais com o jogo, vai fundo, cara. Sim, até inclusive, já que você comentou sobre isso também, o Final Fantasy, eu botei as melhorias, né? As assistências, tudo 4x, né? Tudo o Gil ali, o noivo do Eric, 4x. A experiência. Caralho. Então era 4 vezes mais Gil, 4 vezes mais experiência. Então, assim, eu tava com 99 potions, 99 antídotos, 999 milhões de Gil. Ficou extremamente fácil, obviamente. Mas, cara, foi muito gostosinho a experiência. O 2 eu também fiz isso. E eu queria também comentar rapidamente. Puta que pariu. Quem fez o 2 deve ter feito Sea of Stars também, porque que ideia bosta. Que ideia bosta. Pô, mas no Skyrim você gosta, pô? Não, cara. Não, puta que pariu, bater mais forte com a esquerda e com a direita. Cara, que merda. O 2, velho. ele foi muito experimental. Infelizmente, as ideias ali não foram bem executadas, não. Eu gosto do jogo, mas ele tem muitos problemas, infelizmente. Vocês estão falando da mecânica de level, né? Que é meio Oblivion. A progressão Cara, dele. tu abre o jogo. Ele é total Oblivion. Tu vai abrir a Você upa o que você usa. Exatamente. Você vai abrir a acessibilidade e aparece assim: ganha de experiência da mão esquerda, ganha de experiência da mão direita, ganha de experiência do pé esquerdo, ganha de experiência do pé direito. Gente, que isso? Cara, O que vai acontecer nesse jogo aqui? Eu vou jogar futebol, por acaso? pô, eu particularmente acho isso interessante, cara. Eu não sei como é que isso de fato foi aplicado ali no Final Fantasy. É por isso mas que tu tá falando que tu acha interessante. Não, assim, pra alguém de fora, assim, ouvir isso, não. Porque pra mim, Oblivion e Skyrim é assim. E por que em Oblivion e Skyrim é legal e aí não Porque é legal porque é mais simples, entendeu? No 2 é complicado demais. No sentido de... o jogo não é feito pra ser assim, entendeu? Pode crer. Ele não precisava ser tão complexo assim. Cara, eu acabei de falar super bem do Final Fantasy 1. Final Fantasy 1, tu escolhe a classe que tu quer, as magias que tu vai comprar, combate por turno com base em MP? É MP, gente? Desculpa, eu não lembro. Não é MP. Não, ele tem um número de usos de cada nível de magia. Ele tem o equivalente Isso, ao é spell slots do Baldur's Gate, por exemplo. Isso, É, eu na lembro D&D. que era diferente. Eu lembro que ele é diferente do 4. Sim, sim. Eu lembro que ele é diferente do 4, Cada mas mesmo magia assim não você é pode algo usar tantas vezes difícil. no dia. Não é algo difícil, entendeu? Então ele é simples. E ele foi muito bem feito. Se eles tivessem repetido a dose e tivesse adicionado uma coisinha ou outra, teria ficado excelente. Mas aí a gente não teria a série Saga. Que foi o Final Fantasy 2, os sistemas dele, eles foram aperfeiçoados no decorrer do tempo no spin-off que virou a série Saga. Ah, eu não sabia. Interessante. A série Saga surgiu daí. O Final Fantasy 2, ele foi produzido pelo Akitoshi Kawazu. Não, rapidinho, uma dúvida. Isso tem alguma relação com o fato de ter comparado a Skyrim ou não? Sem zoeira. Não, é sem zoeira. Não, pior que é sem zoeira, gente. Não. A minha comparação com o Skyrim com a série Saga é pelo nível de liberdade e pelo sistema de progressão mesmo. Foi de propósito a comparação. Tá, entendi.
Mas ele foi um protótipo que lá na época do Nintendinho, infelizmente, não foi muito bem aplicado, e os remasters e remakes que foram tendo desse jogo não consertaram muito bem isso, não sei porquê, mas esse sistema se tornou a série spin-off que no Game Boy ganhou o nome de The Final Fantasy Legend, tem um sistema de progressão parecido, e depois a série ganhou o nome de Saga. Aqui no Ocidente, né? No Japão sempre foi Saga. Mas eles aproveitaram todas essas ideias do Final Fantasy II e criaram uma franquia com um sistema de progressão todo baseado nisso e foram refinando isso no decorrer dos anos. Uhum. Ah, tá. Daí, bom, então eu acho que daí nesse caso a palavra protótipo pode Sim. ser encaixada aqui. O Final entendeu? Fantasy II ele No tem 2, muito né? valor histórico, mas como jogo, por mais que eu, Paquito, goste do jogo, ele tem sérios problemas por causa do sistema de progressão dele. Infelizmente, não é um sistema bom. Uma outra coisa que me irritou muito foi aquele lance de aprender a palavra. A palavra-chave, né? Ah, A palavra de Jesus. É subutilizado também. Cara, é muito bosta isso, cara. Porque, tipo, O quê? O que é isso aí? é tipo assim, por exemplo, tem uma parte que tu precisa buscar Mithril, tá ligado? Daí tu vai falar lá com a princesa e tu vai conversar com ela. Aí tem uma parada assim que é palavra-chave. Aí tu tem que ir ali nesse campo e aí vai aparecer Mithril. Se tu não falar com ela sobre isso e for lá na cidade que tem o material, tu não consegue progredir. Tu tem que voltar Caralho. na cidade, falar com ela sobre... É porque, tipo assim, pelo que eu igual entendi... Morrowind tem disso também, não tem? Ah, cara, eu não lembro. Tu Será consegue... que o Skyrim teve Não. inspiração forte em Final Fantasy II, tipo, o The Elder Scrolls em si? Não, mas o Morrowind não é bem assim, cara. Porque, tipo assim, tu conversa... tá, eu entendi o que tu quis dizer. Porque daí tu tem a palavra-chave. Aí Em tu Oblivion precisa também tem falar isso. essa palavra pra poder que o cara te dê mais informação sobre aquilo, mas só se você falar aquela palavra específica. Se for olhar bem, é basicamente isso. Só que é um pouquinho mais bem aplicado em... Ah, mas aí tudo bem ser mais bem aplicado, porque como eu falei, era uma ideia inicial, né? Só que eu também não gosto disso em Morrowind, também acho deixa perdido, tá ligado? Só que eu só disse esse comentário porque, tipo assim, tem muitas coisas ali do Final Fantasy II que parece ter algo parecido na série The Elder Scrolls também. Isso faz eu questionar que será que o Final Fantasy II não foi uma inspiração também pra série The Elder Scrolls? Pode ser, tá? Principalmente os mais antigos, agora sim, considerando isso tudo, né? Eu não acho que não é uma inspiração total, mas foi uma solução para um problema que talvez eles tiveram no Elder Scrolls, entendeu? É uma solução pequena, porque de resto eu não... Sabe, eu não vejo muito mais coisas. Meio que é o oposto, na real, porque a grande inspiração do Kawazu pra fazer o Final Fantasy II da forma que ele fez foi Dungeons & Dragons. Então ele se inspirou em conceitos daqui do Ocidente e tentou importar eles lá pro Final Fantasy. Esse sistema de palavra-chave era um deles, por exemplo. Só que, por conta das limitações da época, eles não conseguiram aplicar como se deveria. Quando você fala uma palavra-chave para um NPC que não tem nada a ver com aquela rota que você tem que seguir para avançar a história, o jogo te responde só com um ponto de interrogação. Porque não tinha espaço em memória, por exemplo, para você criar uma fala única para cada NPC, para cada palavra-chave que ele não tivesse relacionado, entendeu? Então, se você... A gente pode entender esse ponto de interrogação como, tipo, eu não sei do que tu tá falando. Exatamente, né? Mas não tinha uma fala única para cada NPC, porque, vamos lembrar que isso é do Nintendinho, não ia ter espaço em memória para fazer isso, né? Então, o Final Fantasy II, ele foi muito ambicioso pro tempo em que ele foi lançado. Eu acho que se o cara tivesse tido esse tipo de ideia com a tecnologia que a gente tem hoje, quem sabe aí o que poderia ter acontecido, né? Mas pra época, não foi muito bem implementado, infelizmente. Eu penso assim também. Nessa época, game design designer, né? O profissional em si era inexistente, né? Uhum. Tipo, ele tinha ali os grandes criadores, os grandes diretores e tudo mais. Tinha pessoas muito talentosas. Mas essa ideia de design nos jogos era algo ainda muito obtuso. Tipo, era algo assim muito... Não obtuso não, né? Muito rudimentar, era muito... Não tinha fundamentos aplicados ao videogame. Eles estavam como se tem hoje em né? dia. Estavam criando isso. os padrões. O videogame tava Era engatinhando tentativa. ainda. Né, Vamos lembrar que o Final Fantasy II Cara, eu não original... diria engatinhando.
Eu não diria engatinhando, porque a gente ainda teve a década de 80 ali, né? Então isso. Pra se formar bem. Eu acho que 90 já tava dando o primeiro É passo. isso que eu ia comentar. O Final Fantasy II original ele é de 1988. Então, naquela época, especialmente pra RPG, era um terreno muito inexplorado ainda. Você não tinha tantos, você não tinha no que se basear pra fazer. Então a galera ia tentando, via o que funcionava, mantinha o que funcionava e descartava o que não funcionava. E vida que segue. Mas ainda bem que o Final Fantasy II não foi o primeiro deles, né? Também, né? Porque... Senão seria Final Fantasy mesmo. Seria o Final Fantasy mesmo, cara. Seria final. Ia matar aí o jogo. Mas é isso, sim. Eu vou concluir esse jogo ainda, tá? Eu parei por conta da faculdade. Eu tô atolado de prova, atolado de trabalho. Esse mês aí eu vou jogar muito pouco videogame. Eu tô mais lendo... Eu tô mais lendo coisa técnica do que jogando. Mas eu quero terminar ele ainda. Eu tô gostando muito da experiência. Ele ainda tem esse lance da exploração e tudo mais. Eu acho legal, mas no 1 é muito mais bem feito. E eu tô bem empolgado pra jogar aí o 3, o 4 e até o 6 aí, cara. Principalmente o 4, eu acho que rejogar aí com uma visão diferente da que eu tinha no ano passado vai me ajudar a entender melhor o porquê que todo mundo ama Final Fantasy, né? Na verdade, eu já estou entendendo, né? Mas tudo bem. Vou dar prosseguimento aqui então e falar um pouco sobre o que eu aprontei nessas férias aí, né? Vai lá pra que destrala o pescoço aí. Pera aí. Droga. Tira o sangue da faca. Então, né? Eu vou falar de um jogo só nesse programa. Eu ia falar de 2, mas acho que vai ficar muito extenso, eu vou falar só de um. Primeiro eu queria agradecer ao meu colega Paladino, porque ele me deu esse jogo de aniversário. Olha só, não tava sabendo essa história. O Lucas me deu o jogo que eu vou falar aqui de aniversário, que é o Baldur's Gate 3. Eu joguei pela primeira vez agora nas minhas férias de dezembro. E, assim, pra surpresa de 0 pessoas, eu adorei o jogo. Muito bom mesmo. Todo aquele nível de liberdade que falavam pra você resolver os problemas, tudo verdade. Ele é isso tudo mesmo, sabe? Os personagens são muito bons. A história principal, né, o plot principal, ele é bem básico, bem simples. Não vai explodir a sua cabeça de maneira nenhuma. O que vai, de fato, fazer você gostar ou não da escrita do jogo são os personagens. E no meu caso, os que sobreviveram eram muito legais. Pra quem tá ouvindo essa... Eu não entendi. Eu não entendi porque tu tá falando plural, mas tudo bem. Então, pra quem tá escutando essa jossa dessa piada e não tá entendendo nada, vamos lá. O que aconteceu na minha campanha do Baldur's Gate 3, né? Eu joguei focado na história principal. Qual que é o grande setup do jogo? Você é capturado por devoradores de mentes, você acorda numa nave deles, chamada de Nautiloid, e um deles enfia uma larva pelo seu olho. Essa larva tá alojada no seu cérebro e você... Basicamente, o plot do jogo é você dar um jeito de tirar essa larva dali. Obviamente, a história vai escalar, vai ter problemas muito maiores pra se resolver, mas o seu objetivo primário sempre é esse, remover a larva da sua cabeça. Como em qualquer jogo que eu pego pra jogar pela primeira vez, eu foco a minha primeira campanha na história principal. Assim como eu fiz, pra quem se lembra, lá no Skyrim, quando eu joguei aqui pra gravar o episódio pro programa. Eu foquei na missão principal, então queria ver o que acontecia. No Baldur's Gate 3, eu ainda explorei bastante. O meu arquivo, quando eu terminei de jogar, tava marcando 82 horas. Só que, provavelmente... foi um pouco mais rápido, porque tem aquele tempo que fica ocioso, tem que levantar pra resolver alguma coisa, deixa o jogo aberto e tal. E tem um detalhe também que eu fiz um fork. Pra quem não entende a expressão, é você bifurcar o seu save pra você ver decisões diferentes em alguns momentos. Eu bifurquei o meu save em um momento específico, que eu vou falar um pouco mais pra frente, pra ver as diferenças. E aí assim, por que o Lucas fica falando essa piada de ninguém sobreviveu? Como eu estava focado
no plot principal e eu botei a regra pra mim que qualquer decisão que eu tomasse eu iria conviver com ela até o final, todo mundo que se colocou no caminho entre eu remover a larva da minha cabeça e o plot, né? Todo mundo que se colocou entre eu e o plot principal, eu exterminei. Por exemplo, eu vou dar alguns spoilers aqui, mas como o jogo tem muitas decisões diferentes, pode ser que a sua campanha seja muito diferente da minha, mesmo sabendo disso. Paquito, só uma dúvida aqui. Tu não jogou a campanha do Dark Urge, né? Não. Ele fez a Cara, dele se mesmo. tu fez a própria, tu fez a Paquito Urge, que é mais sangrenta que O Dark Urge ficou com inveja de mim, tipo, porra! Pois é. Dark Urge ficou Dark com medo Urge de ti. ficou com medo. É, que a campanha do Dark Urge, o plot dela é isso, no caso, né? Eu acho, pelo menos. A campanha do Dark Urge, rapidamente aqui, você pode seguir ou não o lado malvado, né? Tem uma voz na sua cabeça falando que você tem que matar todo mundo, e aí quem decide ou não é você. E isso parece ser bem interessante. Sim, até uma curiosidade aqui, sem dar spoilers, obviamente. A campanha do Dark Urge, ela é a campanha canônica do jogo, porque ela é a que avança a história que começou no Baldur's Gate 1 e 2 sobre as crias de Baal. Então, basicamente... Dizem que ela seria a campanha principal, só que eles tiveram essa ideia de deixar ela com uma campanha secundária ali, né? Porque acharam que não ia encaixar muito bem com todos os públicos. Eu acho até que foi a decisão correta, se foi isso Eu mesmo. acho que é muito por conta da proposta do jogo. O grande foco desse jogo é te dar liberdade quase que infinita. A proposta dele é essa, você resolver situações no máximo de número de possibilidades diferentes. Então tem situações que você consegue resolver só no papo, ou você pode partir pra luta, ou você pode fazer as pessoas se virarem umas com as outras, ou você pode fazer o boss se matar. Eu matei uns 4 chefes assim, na lábia eles acabaram se matando. Então, eu acho que eles deixaram o Dark Urge como uma das opções por questão de liberdade, para dar a opção do jogador seguir ou não. Mas, canonicamente falando, no universo de Baldur's Gate, a campanha do Dark Urge é, entre muitas aspas, a campanha correta. Mas, enfim... Vou dar alguns spoilers aqui do que eu fiz na minha campanha, né? As duas personagens principais, ou seja, o plot está mais ligado a elas, são a Lae'zel e a Shadowheart. As duas acabaram morrendo na minha mão. Porque o que aconteceu? Eu não vou julgar porque a Shadowheart morreu na minha campanha. O que aconteceu? Na Nossa, minha, não gosto da as Lae'zel. duas morreram, só que não pra mim. Quer dizer, a Shadowheart pra mim, mas a Lae'zel não. Porque o que aconteceu? Qual que é o meu objetivo nessa história toda? Eu quero tirar a larva da minha cabeça. Ponto. Chegou um momento que a gente tem que interagir com os Githyanki, e aí, por conta das minhas escolhas, a Lae'zel ficou contra mim. Ela falou, não vou mais te seguir, eu tô com o meu povo, eu vou te matar. Show, morreu. Seguindo um pouco mais adiante, no Ato 2, o Ato 2 tem um grande foco na deusa Char. E você vai, eventualmente, como parte da história principal mesmo, né, inevitável, você vai pro Templo de Char. Chegando lá, a Shadowheart, que eu resolvi levar comigo, que o Templo de Char, ela é uma seguidora de Char, eu quero ver as interações aqui. Aí levei ela comigo no calabouço chato da porra, inclusive. E aí chegando lá no final... Eu achei bacana, pô. Nossa, eu achei um saco. Ele é meio Eu maçante. não gostei do resto. Ele é meio maçante. O resto do cara. Ato 2 eu não gostei muito, mas o Calabouço de Chá eu gostei. O Calabouço de Ator. Eu vou comentar um pouco sobre essa estrutura narrativa também, mas o calabouço em si eu achei um saco. Então eu cheguei no final dele, eu só queria sair dali. E aí chega no final, a deusa Char dá uma missão pra Shadowheart, de pegar uma lança que tava num lugar do calabouço que eu ainda não tinha ido. Só que eu já tava de saco cheio, eu falei, foda-se essa merda, eu vou entrar nesse poço, vou avançar a história. E a Shadowheart ficou putinha da vida, falou, é meu destino, não sei o que, eu não vou deixar você me atrapalhar. Foi de Americanas, matei. Só que ali foi um dos momentos que eu fiz bifurcação do save. Eu removi a Shadowheart do grupo naquele momento, no segundo save, e avancei. Só que quando você volta pro acampamento, ela fica puta com você e sai permanentemente do seu grupo, porque você não deixou ela cumprir a profecia dela. Aí eu, vai com Deus. Aí voltei pro meu save onde ela tinha morrido. Ou seja, eu já tava sem a Lae'zel e sem a Shadowheart, né? Vai marcando. História vai, história vem, né? Segue um pouco. Eventualmente você pode progredir a quest do Astarion. E
eu não progredi a quest dele. Ele tava no meu grupo, mas eu decidi por ignorar essa porcaria. O Lucas comentou sobre essa quest em um episódio anterior, então se você quiser saber mais ou menos sobre ela, é só escutar lá. Mas quem? O Will. O meu Will virou capitão, né? Porque eu me recusei a matar a Karlach. Só... Que é a escolha correta, não matar ela. Então, só que ela não Escolha sobreviveu. Nossa Ué? senhora, cara. Karlach não, cara. Porra, Karlach é o personagem mais foda que tem Gente, da campanha. cara. Bota um aviso aqui, Eric. Coitado. Spoiler um pouco aqui do final do Baldur's Gate 3 sobre a Karlach. Cara, nem eu quero ouvir, me avisem quando Tá, terminar. beleza. Tá. Ih, tu vai ter que editar, né? Precisa verdade. falar, Paquito? Precisa falar, Paquito? Puta merda, eu vou editar isso. Ah, foda-se, fala logo. Não fala se Ah, vocês não cara, quiserem. não fala. Não fala. Não é vai por mim, não vai fazer falta. Tá bom. Vamos Vou refazer aqui. vamos Não, mas se respeitar ela o Eric. morreu, não teve final, né? É porque é do final, mas tudo bem. Corta tudo daqui, eu vou Não, é refazer. porque ela tem um... Não, Cara, só o segue, final só segue. dela... Cara, vai por mim. O final dela é bom não saber. Vai por mim. Não saber nenhuma variável. Então, eu não sei. Eu sei que ela tem um bagulho do coração dela ali que eu tô tentando É bom não resolver. saber. É bom Ah, não saber. Beleza. Tá bom, vamos lá então. Só vou falar assim, minha Karlach não sobreviveu. Ela foi de Vasco também. O Will virou o capitão e eu dei uns pega na misura. Ele ficou puto, inclusive. Caralho, Paquito. Caramba, cara. Eu não acredito, não, Paquito, cara. não. Matar tudo bem, Ah, cara, mas Misura isso aí já é sacanagem. é aquela A demônia demônia. Misora. É, Demoniazona, é, Misora. Misora. Isso, sei lá. Não, Ah, matar tudo bem. putz. Tá, mas isso aí é sacanagem. Literalmente. Literalmente. Literalmente, foi uma Literalmente. sacanagem. Caramba, Paquito, não faz isso. E é cara. legal que, tipo, depois que você faz a cena, o Will comenta que pra cada opção que eu aceitei fazer com ela, uma alma diferente sofreu no inferno e tal, não sei o que. Eu falei, pô, podia ter me falado antes, eu teria aceitado mais fácil. Cara, o Paquito cometeu o ato olhando nos olhos do Will, cara. Tá ligado? Bem essa mesmo. Eu acho que até tinha uma Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ó o que eu tô fazendo. Tá Pior vendo? que eu Tá acho que até tinha alguma opção, tipo assim, você podia ter me falado antes que eu teria aceitado antes, algo assim. Tem uma opção cuzona dessa pra você falar pro Will e eu fui nela. Convidar o Careca a Caralho. participar também. O foda é que ele não sai do grupo, né? Só- Isso que é tenso, Só não pode dar uns tapas nela, tá? Que senão tu morre. né? Mas aí tem, por exemplo, tem uma quest envolvendo alguém que o Will conhece. Matei essa pessoa também. Caralho, Não, Paquito. não, tudo bem. Tá, tu matou? Como assim tu matou? Peraí. Ah, não pode falar, né? Deixa eu falar. Matei essa pessoa Não, também. porra. É porque essa pessoa é um capanga de um dos chefões. E como eu matei esse chefão, eu não levei ele na lábia. não pode. Ele morreu. Ah, então não tô sabendo, não. Tô Não, sabendo. eu tô evitando dar spoiler, já que o Eric não chegou nessa parte. Tá. Mas o... Aham. Talvez eu tenha recebido um spoiler aqui, mas não sei, mano. É que eu salvei um cara ali, mano. Porra, se esse cara for filho da puta, eu vou fazer questão de matar ele. Aí depois. você vê na sua campanha. Tô mencionando o que eu fiz na minha. Deixa eu ver o que mais. Aí eu recrutei o Halsin, recrutei a Jahira, o Min. Pô, ele não matou a Jahira também quando ela te questionou lá? Não, falta daqui a pouco ele vai matar o Minsky também. Não, porra, Então, só faltou Eu isso. esbarrei com o Minsk, mas eu não fui atrás da quest dele. Porque até um negócio que eu queria comentar. O level máximo desse jogo é 12. Quando eu terminei... Ele é dividido em 3 atos, né? Quando eu terminei o ato 2, eu já tava, tipo, nível 10, quase 11. Então quando eu cheguei no ato 3, eu peguei nível 12 muito rápido. E eu parei de fazer as quests. Por que será, né? Então, né? A chacina da XP, gente. Acho que matar companheiro dá muito XP. Dá. E eu não matei só o companheiro, eu fiz os druidas entrarem em briga com os Tifling lá e matei todo mundo. Tem uma parte que você tem que proteger a mulher lá pra não dar ruim na barreira. É verdade, a minha Jahira morreu por causa disso. Tem uma parte lá que você tem que proteger Caralho. o acampamento da Jahira, que vai ter uma invasão lá. Eu não consegui, eu tentei de fato, mas eu não consegui. E aí deu merda, todo mundo ficou corrompido, eu matei geral também. Então a Jahira também foi Essa de vaza. parte... Tu já passou dessa parte, Paulo? Do ato 2? Não, eu nem cheguei no ato 2. Não, Paulo tá na ato 1 ainda. Tá. Eu tô no Não, ato é porque 1, tô terminando o ato 1. Essa parte aí, ô Paquito, depende de uma quest. Sim. Pra te poder passar dela. Sim. Você tem que proteger um personagem lá da história, que eu não vou dizer qual, obviamente. É, que a personagem tá sendo sequestrado, tá ligado? Isso. Aí eu não consegui. Não.
Porra, Não essa é eu isso. consegui de primeira, mano. Não é isso. Tem É outra sim. coisa. Calma. Tá, tem isso, mas se tu resolver uma outra coisa, tu resolve, tô ligado ajuda. também. Ajuda Ah, bastante. sim, Tá. tô ligado. Mas, É, enfim, tá. Do Eu tô- moleque Mas sim, o que tu falou faz tô sentido. bem focado na quest principal, né? E aí eu não consegui resolver isso. Todo o acampamento da Jahira, inclusive a Jahira, foi de Vasco também. Então, Puta que pariu. Pior que isso aconteceu Matou todo comigo mundo, também mano. na primeira vez que eu joguei. matei todo mundo. Aconteceu comigo. O Gale, ele foi... Ah, esse tu só não matou, porque se tu mata ele, o jogo acaba, né? Não, ele morreu. Depende do ponto. Depende do ponto. O ponto em que ele morreu pra mim, o jogo de fato acabou, mas deu bom pra mim. Ele arrancou o braço dele lá naquela parte do teleporte Ah, não, lá, isso- tá ligado? Não, Isso é só o Dark Age, Não, é. não, isso aí é só o Dark Age, isso eu não consigo, não. É porque eu não vou dar spoiler, mas tem um momento do... Mas faria muito mais sentido tu ter jogado Dark Age. Tem um momento, Ah, com tem um certeza. momento do jogo que... Não, o Dark Urge pega leve perto do que o Paquito fez. Pois é. Não, o Paquito. pois é. Cara, se o Paquito Tu jogar matou de aquela Dark. barda lá? A barda do chifre lá? Alfira, matei. Caralho, cara! Como é que tu conseguiu isso? Qual é a parte que tu consegue matar ela? Que tu. Não, para. Não, calma. Pera. Como assim? Eu tentei roubar Porque ela, ela viu, Ah, caralho, Nossa! Tomando- e aí tinha a opção Vai lá se de atacar, fuder, eu mas- ataquei. Caralho, cara. Não, incrível. Parabéns. Eu nunca vi alguém jogar Baldur's Gate como você, cara. Eu Caralho, tô cara. impressionado. Eu nem terminei. É, qual que é como é que é o alinhamento do Paquito? Qual seria? Caótico, caótico caótico, 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 O caótico. alinhamento do Não, o Paquito é alinhamento é foda-se. Paquito. É, Paquito. Paquito. Caralho, Paquito. O meu Gale. Tava nervoso, Paquito? Só pra saber, tu tava nervoso? Tava, assim, meio frustrado com a vida? Não, eu pra- só não me importo. Eu tava assim, eu quero cumprir a minha missão. O resto que se foda. Tá. Aí, continuando aqui sobre os meus companions, aí o que aconteceu com o meu Gale? Que foi o segundo momento que eu fiz um fork no save, né? O Gale tem um momento da missão dele que você pode escolher ajudar ou não ele com a bomba atômica que tem no peito dele. E tem um momento no jogo que ele se oferece pra se explodir pra resolver o problema lá. Não é que... Tá, tudo Não, bem. você entendeu o que eu quis dizer. Eu não quero ficar Sim, dando sim, spoiler. sim. Desculpa. É. O Gale se oferece pra explodir esse artefato que ele tem no peito dele, que é basicamente uma bomba atômica mágica, pra resolver o problema principal da plot principal. E ali eu fiz um fork no save. No primeiro eu concordei, no segundo eu discordei. E aí tive até que seguir 2 saves paralelos, porque a resolução disso é praticamente no final do jogo. E aí, no meu final canônico, eu concordei. E ele virou uma bombinha atômica pra resolver o meu problema. Então, Cara, ele foi de Vasco. que maravilha. Daí vocês morreram também, né? Ou Não. Nesse final, o seu grupo não morre. Só resolve o problema. Ah, vocês não morrem, Não, então. porque ele causa a explosão por vontade própria, não é uma explosão descontrolada. É uma explosão controlada o suficiente pra resolver a ameaça que vocês estão enfrentando. Mas ele É morre. porque se tu pegar e usar a skill... Porque tem uma skill, né? Tem uma skill pra te fazer isso. Se tu fizer isso, É game over. aí ele não... Eu acho que tem uma parte que tu consegue dar game over com isso. Eu não sei dizer. Isso foi. Eu acho que sim. Isso foi Eu numa posso estar falando cutscene. Isso besteira. foi numa cutscene É após que- uma escolha de diálogo, no meu caso. Sim, sim. Isso dá desde o ato 1, cara. Se tu deixa o Gale morto desde o ato 1, tipo, se tu deixa ele morto lá e foda-se não revive, se tu der X descanso longo, o jogo acaba, porque ele explode Acho que tudo, são tá 3. São 3 Ah, não sabia disso, não. ligado? É isso que acontece, essa que é a parada. Porque... Por isso que eu falei, só Cara. não matou o Gale, porque senão o jogo acaba, por isso. Não, mas não foi isso, não. Tem outra forma. Não vou dar spoiler aqui, mas tem uma forma dentro da história do Gale explodir e ao invés de dar game over pra você, você resolve o seu problema e zera o jogo. Não vou falar mais que Isso é depois do ato 3? É no final do jogo. É no ato 3? É no ato 3, né? Tá, eu já sei qual que é. A já sei. construção... É que o Eric não pegou isso aí também. e muito Não, menos não, o eu sei o que é, porque ele fala, pô, ele comenta sobre isso desde o ato 1, tá Sim, ligado? sim. Não, Então eu sei é o uma que é. parada que acontece no ato 3 que tu não chegou lá ainda, Eric. Ah, Tenho certeza tá, disso. A construção pra essa solução que eu fiz, ela ocorre durante o jogo todo e você tem uma decisão de diálogo no final pra você bater o martelo. E aí ele se sacrifica, resolve o problema e você vê as cutscenes dos finais e tal. E rola os créditos, você zera o jogo assim, de fato.
Só que como eu queria, de fato, enfrentar o último chefe, ter a última batalha e tal, eu fiz esse fork no save, voltei e refiz o jogo a partir dali. E aí, nesse segundo save, ele fica vivo pra eu poder enfrentar o chefe. Que é uma batalha bem arrombadinha, inclusive, né? E aí, quem que sobrou do meu grupo? Sobrou o Astarion. Sobrou... A Karlach não sobrou, como eu mencionei. Sobrou o Will. Astarion é o Will. Basicamente, Astarion e o Will. E o Halsin, que foi o meu grupo no final. Foi Astarion, Will e Halsin. E o resto tudo morreu. Ah, tu fez a quest Incrível. do House, então. Fiz. A quest do Halsin eu fui incrível. fazendo. Enquanto eu tava explorando e tal. Acho que até por isso que eu cheguei em nível muito alto. Com relação ao combate, é bem divertido você quebrar o combate desse jogo. Ele segue o Rulisec de D&D 5ª edição, né? Então eu já tava mais ou menos familiarizado com a terminologia, como que funciona e tal. Não apanhei tanto pra aprender. Ele tem um ou outro momento mais complicadinho, assim. A batalha final, eu acho ela um pouco injusta, pra ser sincero. Por causa do posicionamento de alguns inimigos e tal. Injusta pra você ou pro inimigo? Pra gente. Ele coloca a gente numa situação um pouquinho complicada. Eu não achei injusto, não, cara. Eu acho que eu sei por que tu não acha É, injusto, Lucas, e ele Eu sim. não quero dar Por quê? spoiler de como Porque ele não é a tem luta. companheiro. Exato! Porque, se eu não me engano, no final do jogo, todo mundo que tu ajudou ali te ajuda Aham. também, né? No Paquito Tá. só tem 4 pessoas. Tá ligado? Mas espera lá. Mas espera lá. Eu, como sou paladino e todo mundo gosta do paladino, e em hipótese alguma tu tu fica também. sozinho no Baldur's Gate, Claro. cara, eu tive bastante pessoa no final ali pra ajuda e eu não usei nenhuma. Porque eu não vi isso, eu fui ver isso quando eu já tava numa parte que não dava mais pra usar. E fora que a ajuda você gasta uma ação pra chamar essas pessoas. Elas não aparecem ali não, tá? Ah, mas vale a pena, porque querendo ou não é uma skill, né? Sim, mas é só esclarecendo pra audiência. Não é que o Paquito foi um cuzão e ninguém quis aparecer. Não é isso, você gasta uma tu ação. foi. Não é que ninguém Não, quis tu aparecer. foi. Nem se eles porque- quisessem, eles conseguiriam, porque eles estão É mortos. porque, É como diz porque aquela... tu não jogou de necromante. É como diz porque aquela senão tu ia frase, né? O poder verdadeiro Baldur's Gate são os amigos que deixamos pelo caminho. pelo caminho. Mas enfim, eu não vou entrar em cara. muito spoiler da história e tal, porque se um dia a gente resolver falar do jogo mais especificamente, aí eu conto. Mas curtida a história, eu senti que assim, ela é muito aberta no ato 1, ela fica um pouco linear no ato 2, porque ali de fato você tem que desenvolver o plot, avançar o plot, então acho que não tinha muito o que fazer nessa situação. E no ato 3, de novo, ela dá ela fica mais aberta, abre bastante coisa pra você explorar, mas você continua tendo aquele caminho bem direcionado pra você, porque você já sabe o que tá acontecendo, você já sabe qual é a ameaça, você já sabe o que tem que ser feito. Então fica muito a seu critério desviar disso pra explorar ou não. Enquanto que no ato 1, como você não sabe muito bem o que tá acontecendo, o caminho natural é você explorar mesmo. Então, dos 3 atos, assim, o que eu mais gostei de fato foi o ato 3. O final do jogo é muito épico, vira um negócio numa escala muito absurda. O jogo já começa numa escala alta, né? Saí de casa pra comprar leite e tô enfrentando um deus. Não, mas então, no tipo caso do isso. Baldur's Gate 3, eu acho que esse meme nem cabe, porque ele já começa numa escala muito alta. Você tá dentro de uma nave Não, isso é alienígena verdade, sendo é. atacado por dragões, já tem um misticismo muito elevado. Ao contrário do Baldur's Gate 1, por exemplo, que você é o filho de um camponês que foi atacado, você não sabe por quê. O Baldur's Gate 2, você começa sendo um prisioneiro de um maluco e você tem que escapar. E a partir dali que a história vai escalando. No Baldur's Gate 3, não. Você já tá ali na história numa escala muito alta. E essa escala cresce mais ainda. É muito épico o final, é muito catártico. É muito maneiro. Não quero dar spoiler aqui, apesar de quase ninguém do meu grupo ter sobrevivido pra ver o final. É um final muito legal. E assim, esse jogo é tudo isso mesmo, recomendadíssimo. E uma menção honrosa pro outro jogo que eu joguei nas férias pra dar uma desopilada do Baldur's Gate 3, porque é um jogo muito longo, que foi o Darksiders, que o Paulo me recomendou pra gente jogar aí. Não vou falar muito dele, ele é um jogo de ação e aventura, com bastante elemento de puzzle.
E Um ZRPG. ZRPG Um ZRPG, com certeza. lembra bastante a estrutura de jogo da série Legend of Zelda, de fato, piadas à parte, né? Tem bastante puzzle. Pode falar. Só deixando bem claro, porque eu também tava com o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom na cabeça, não são esses Zeldas que o Paquito tá falando. Não. Tô falando Zelda, assim, Nintendo 64 pra trás. Vamos colocar dessa forma. Sim. Não vou falar muito sobre o jogo, porque eu não quero me estender muito mais aqui, mas assim, me surpreendeu muito esse jogo. Eu não dava muita coisa pra ele e gostei tanto que fui jogar o Darksiders 2, o Darksiders 3. Me aprofundei na lore desse mundo, achei muito foda. E por essa experiência eu já tô no hype, eu quero um Darksiders 4 pra ontem, assim. É só o que eu quero dizer. Ele é um heavy metal na medida certa, assim. Né? Sim. Tipo, ele é um jogo que o visual dele é heavy metal, é aquela parada Edge dos anos 2000, mas ele é na medida certa. Sim. E uma coisa que eu gostei dele é que ele não precisa, tipo, fazer igual o God of War, que o protagonista exala masculinidade e não sei o quê. Tipo, ele é um protagonista foda, com frases de impacto a lá anos 2000, mas que ele até hoje ele é foda, assim. Tipo, ele não é aquela coisa vergonha alheia, sabe? Achei bem da hora isso. Ele é na medida certa, cara. Assim, é um jogo que eu não dava nada e hoje eu tô hypado querendo 4. E numa oportunidade futura eu falo um pouco mais dele, mas assim, se eu for resumir o Darksiders, ele é um arroz com feijão extremamente bem feito, extremamente bem temperado. A analogia com comida aí. Deem uma chance pro jogo, ele não é um jogo longo, mas ele é um jogo muito bom, tá? Fazer um... Paulo ia falar aí? Não, é maravilha. Que bom que vocês estão gostando aí do Darksiders. E esperamos aí em breve fazer um conteúdo sobre ele. Bom, galera, então é isso. Vamos ficando por aqui. Programinha um pouquinho mais longo, muitos jogos, muitas recomendações. E eu queria estender o assunto para vocês aí que estão nos escutando. Diz pra gente o que vocês jogaram nessas férias de fim de ano, nesses feriados mais prolongados, as suas experiências gamers. Deixa aí na seção de comentários pra gente dar uma lida. E se você tiver um comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado que não caiba aqui, pode mandar na nossa caixa de e-mail, o ultimapoção@gmail.com. A gente vai adorar dar uma lida. Já estamos chegando no nosso 40º episódio, nosso episódio do caos e episódio de comentários. Então mandem aí os comentários que a gente quer ler. No mais, não esqueçam de avaliar o programa. Diz pra gente aí quantas estrelinhas esse caos tá valendo. E aproveita também e diz quantos dos seus companheiros do Baldur's Gate sobreviveram à sua jornada. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, Última Poção. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem e não assassinem seus amigos. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês. E esquece esse bagulho de Marvel aí, cara. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Um excelente começo de ano pra vocês. E Metroidvania para sempre. Meus amigos, terminou. Another love, all my tears being used. Todo mundo morreu. Acabou. Essa bobajada foi editada por mim, o Alquimista Eric, o Alquimista da edição.